Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo sabe que uma das ferramentas mais importantes que tem na bancada do robista, do engenheiro, do técnico em eletrônica, é sem sombra de dúvida o ferro de soldar. O ferro de soldar é aquela coisa que você compra, você gosta dele, né? Porque você manipula as coisas, é um objeto que faz parte da sua bancada, faz parte do seu dia a dia. Então você gosta de escolher um ferro de soldar muito legal. Existe ferro de solda baratinho, aqueles bem simplesinhos mesmos, que funcionam direitinho também. Assim também como existem estações de solda que pode custar 3, 4, 5, 6, 10 mil reais, dependendo do modelo da estação de solda. E não é brincadeira não, custa isso mesmo. Elas são fantásticas e vale cada centavo. Recentemente eu recebi, para fazer um review, este ferro de soldar aqui, fantástico, da Tooltop, que é o T65SP. É um ferro de solda do tipo USB, é um ferro de solda super legal, moderno, ele é o ferro de solda Smart, porque ele tem temperatura controlada, ele é capaz de ajustar a fonte de alimentação que você tiver. Se você tiver uma fonte simplesinha, ele vai funcionar, porque ele trabalha com carregador de celular. E o carregador de celular não acompanha ele quando você compra. No modelo bem básico dele vem uma ponta de solda, mas você pode adquirir o modelo com mais pontas por um pequeno acréscimo. Eu confesso para vocês que no começo, olha como ele é bonitinho, no começo eu achei que ele fosse um brinquedo, porque ele é bonitinho mesmo, parece um brinquedinho de criança, mas não é, ele é um ferro de solda poderoso, que vocês vão ver no vídeo. Você consegue fazer soldas pesadas e soldas muito leves, dependendo da ponta de solda que você usa. Então nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês este soldador USB, que particularmente me deixou bastante impressionado, que é o T65SP da Tooltop. Vamos dar uma olhadinha nele, pessoal? Ele é muito legal e eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostarem, no final do vídeo, vocês podem adquirir ele através do link que vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos dar uma olhadinha neste soldador da Tooltop, que é o T65SP. Vamos dar uma olhadinha? O ferro de soldar T65SP da Tooltop chegou para mim nessa caixinha de papelão, uma caixinha bem resistente, mas é uma caixinha bem simples, sem aquelas imagens coloridas que tem na capa, etc. Uma caixinha bem leve, que tem até um desenho do ferro de soldar aqui. Dentro dessa caixinha, a primeira coisa que a gente viu foi o manual de instruções, que no caso aqui é o manual de instruções em inglês, que está explicando as funções das teclas do ferro de solda, etc., que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Acompanha dentro da caixinha o próprio ferro de soldar, que é bonitinho, à primeira vista dá até a impressão de ser um brinquedo, de tão levinho que é, dá a impressão de que ele vai quebrar, mas não é tão delicado quanto parece não, ele é bem interessante de se ter na bancada. É um ferro bonitinho, leve, deve ter aqui no máximo 30 gramas, eu não pesei, mas é mais ou menos isso. Acompanha também uma ponta, essa ponta bonitinha aqui, que é aquela ponta que ela tem um chanfro, uma ponta chanfrada, que é super útil. Essa aqui é a versão básica do ferro de solda, que acompanha uma ponta, mas você pode também pedir ele com mais pontas, foi o que eu fiz. Para mim chegou com mais pontas, mas depois eu mostro para vocês. Tem também esta capinha bastante conveniente, que depois que você monta a ponta no soldador, você pode fechar e deixar ele guardadinho, bonitinho, sem estragar. Também tem esse suportinho aqui, muito simplório, que é para você colocar o ferro de solda apoiado em cima dele. É um ferro de solda bastante interessante de se ter na bancada, porque ele é leve e, de fato, por isso que ele é portátil, né? Aqui vem escrito portátil. Porque ele, de fato, ele é pequenininho e muito leve. Aqui atrás desse ferro a gente tem duas entradas. A primeira de cima é para você utilizar uma fonte de alimentação externa para poder acionar o ferro de solda.
E embaixo você vai utilizar uma conexão USB, que é para utilizar os carregadores USB comuns de celulares. Lembrando que este ferro de solda não acompanha nenhum tipo de carregador. E também é muito importante dizer que, apesar dele ter esse formatinho aqui que parece uma caneta, ele não é um ferro de solda à bateria. Ele utiliza uma conexão USB ou uma conexão normal de fonte de alimentação para poder fazer as soldas. A primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar este ferro de solda é colocar a ponta de solda nele da forma correta. Eu tive um problema inicialmente que eu achei que era de um jeito, encaixei a ponta de prova aqui, apertei e achei que iria funcionar. E o ferro de soldar não funcionou. Então eu entrei em contato com o suporte da Tooltop, que me explicou que não é dessa forma. O correto é você tirar completamente essa peça daqui, aí sim você vai encaixar a ponta, na melhor forma possível, e daí você vai colocar esta porca aqui bem presa. Aí o ferro estará prontinho para os primeiros testes, que é o que a gente vai ver agora. O T65 SP da Tooltop deve ser alimentado através de carregadores de celulares ou então através de fontes de alimentação de 12 até 20 volts DC. Ele é um ferro de solda do tipo Smart. Isso quer dizer que ele consegue se adaptar às tensões que você coloca nas entradas de alimentação dele. Existem vários tipos de carregador de celular. Esse aqui é um carregador bem mais fraquinho, um carregador basicão mesmo. Embora tenha escrito Turbo Power, ele não é tão turbo assim. É um carregador fraco. Esse aqui já é um carregador muito mais forte, que é o que a gente vai utilizar aqui para fazer os testes. Mas, como ele é um ferro de solda do tipo Smart, ele consegue identificar os níveis de tensão e adaptar o ferro de solda para poder ter a melhor performance possível. Para a gente poder fazer o nosso soldador ligar, nós vamos plugar aqui o cabinho USB na traseira do equipamento e, ao mesmo tempo, o painelzinho vai acender aqui, indicando dando para a gente diversas informações. Na primeira ligada que a gente der, nós vamos ter uma informação muito importante, que é a informação de tensão do carregador e também qual é a temperatura da ponta de prova, que a gente pode também, logo de cara, já fazer a regulagem dela. Vamos lá. Está plugado, ligamos ele e a gente pode ver aqui que a temperatura já está subindo. Ó. Ele aquece muito rápido, mais ou menos 25 segundos ele já está na temperatura máxima programada. Aqui a gente pode ver do lado de cá a temperatura 7275 e do lado de cá VIN 012. O que isso quer dizer nesse painel? Significa que eu pré-ajustei a temperatura dele para 275 graus. Então, quando chegar em 275 graus, que é o caso aqui, ele vai parar de subir a temperatura e o microcontrolador que tem dentro dele, por isso que ele é um ferro de solda Smart, vai manter ele nesta temperatura, ou seja, ele é um ferro de soldar de temperatura controlada. E um ferro de soldar com temperatura controlada por esse preço é muito difícil de você conseguir. Normalmente os ferros de solda com temperatura controlada são ferros de solda muito mais caros. Aqui desse ladinho a gente tem a informação. VIN é igual a 0,12. Não sei se a gente consegue ver aqui, ó. VIN é igual a 0,12. Isso significa que o carregador está enviando 12 volts para o ferro de solda. E com a tensão de 12 volts, ele está tentando extrair a melhor potência do carregador para que ele consiga manter esses 275 graus Celsius na ponta do ferro de solda. A gente vai ver aqui que ele já está bem quente. Ó.
bem quente, está o ferro de solda. Essa temperatura aqui de 275 graus, a gente consegue mudar ela. Eu vou manipular essa temperatura através dessas teclinhas de navegação aqui, ó. Então eu vou manipular essas teclinhas e nós vamos ver a temperatura aqui subindo. Aqui está, ó. Acho que é possível a câmera pegar. E à medida que eu aumento aqui, eu vou colocar em 300 graus. 300 graus, ele vai manter a temperatura em 300 graus. Isso é muito importante, você manter uma temperatura controlada, porque algumas placas de circuito impresso, por exemplo, elas são muito sensíveis, né? Então, se você ultrapassa, por exemplo, 220 graus, 230 graus, você já vai derreter a solda que tem em cima dos terminais. Só que como o ferro de solda comum não tem a temperatura controlada, ele vai continuar subindo essa temperatura até o limite do ferro. E com a temperatura muito alta, é muito fácil você estragar uma trilha da placa de circuito impresso, ou até mesmo o componente. Então você consegue regular essa temperatura de modo a manter ela estabilizada. Muitos tipos de solda fundem a 200 graus. Então por que você vai precisar manter um ferro de solda a 300 graus, se 200 já é mais do que suficiente para fazer a fusão da solda? Não precisa. Então ele é duplamente inteligente, ele consegue controlar a tensão de alimentação e também consegue controlar a temperatura através dessas teclinhas aqui. O ferro de solda T65SP da Tooltop, ele pode ser totalmente configurável. E é isso que a gente vai ver agora. Essa configuração dele é uma configuração fácil de ser feita. No primeiro momento você pode até se confundir um pouquinho, mas depois você vai entender perfeitamente bem como funciona isso. Para entrar no menu de configuração do T65SP, é só clicar na tecla Set durante 2 segundos, uma tela pressionada. Nós vamos chegar no menu de configuração. Ali está. Nós temos diversas funções aqui, que podem ser acessadas através da tecla de navegação. Aqui, por exemplo, tem uma configuração, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 configurações, 9 opções de configurações, daí ele volta para a primeira. Nessa primeira configuração é a 1CQ Temp. Eu vou pressionar ela. E nós vemos aqui 2 valores, 7350 e ACT350. Isso aqui significa o ponto inicial de calibração. Eu sugiro manter nesses valores, que é quando você liga o ferro de solda, ele tenta se estabilizar em 350 graus. Então mantém esses valores aqui, que são os valores de fábrica, menos confuso para que a gente possa entender. 7350 e ACT350. Mais um toque, ele vai voltar para o menu inicial. E aqui está ele em 350 graus, calibrado conforme nós acabamos de ver. Mantém pressionado novamente a tecla. E vamos para a segunda opção do menu, que é o Sleep Time. Isso aqui é uma função interessante, que ele é a função soneca. Ele ajusta quanto tempo, depois que o ferro estiver inativo, que você não estiver mais mexendo com ele, ele vai entrar no modo soneca. Ele é inteligente, ele sabe que você está mexendo, daí ele começa a contar o tempo. Ele pode ser ajustado entre 1 e 20 minutos, e quando ele atinge esse tempo de 1 e 20 minutos, ele simplesmente entra no modo de hibernação, e a temperatura baixa para 200 graus e permanece até que você novamente mexa no ferro. Para fazer o ajuste desse tempo, é só clicar na opção, na teclinha 7, ó, e aqui ele vai colocar o Sleep Time. Você pode manipular esse Sleep Time. Ó. 12, 13, ele vai até 20 minutos, entre 2
e 20 minutos. Eu vou manter em 10 minutos aqui, que ele já estava aqui. Então, se eu estiver deixando o ferro de solda paradinho, quietinho na bancada durante esse tempo, ele vai entrar no modo soneca, diminuindo a temperatura do ferro de solda para 200 graus. Mas os 200 graus você também pode configurar, como a gente vai ver já já. Então, vou clicar aqui para voltar no nosso menu principal, aqui na nossa telinha principal. Vou clicar novamente aqui no menu. Vou clicar na opção 3, que é Unit Set. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a escala que você está usando, se é graus Celsius ou graus Fahrenheit. Aqui, Unit Set graus Celsius, Unit Set em graus Fahrenheit, como a gente pode ver. Ó. Celsius, Fahrenheit. Vou manter em Celsius, que é o que a gente está acostumado. A próxima função do menu é uma função muito interessante também. Vocês vão ver que legal. Vou segurar aqui. Vamos para a próxima função, que é o Screen Set. Ó. Screen Set. O Screen Set, vou clicar aqui. Nós temos o Normal Display e o Inverted Display. Ou seja, o display normal e o display invertido. O display normal é o display que a gente está utilizando. E o display invertido, ele simplesmente vai inverter o display, você tem que ligar e desligar o ferro de solda novamente, de modo que quem é canhoto possa fazer a soldagem normal, acompanhando no display as informações. Como eu não sou canhoto, eu vou voltar aqui e vou manter o display no normal. A próxima função é essa daqui, ó, que é o Start Set. Esse Start Set é interessante, embora eu não veja assim muita utilidade prática. Eu vou chegar nele aqui, ó. Ele tem a opção Direct Start ou Press Key to Start. No Press Key to Start, ele vai fazer com que o soldador, ao botar o plug, o soldador esteja desligado e você precisa clicar alguma tecla para ligar. Na função Direct Start, quando você pluga, ele já vem acionando. Isso é interessante também. Vamos lá. Vamos ver no Direct Start. Vamos para a próxima função, que é a nossa Sleep Temp. O Sleep Temp é a temperatura da função Sleep, da função soneca. Olha que interessante a função da função soneca, ela tem um ajuste de temperatura. A gente pode ver que está em 200 graus. Então, quando ele entrar no modo soneca, ele vai simplesmente baixar a temperatura para 200 graus. Mas você pode... Perdão, deixa eu voltar aqui. Você pode vir aqui e alterar essa temperatura. Tem um pequeno reflexo, me desculpem. Várias temperaturas aqui. Ó. Eu vou colocar essa função aqui em 200 graus, que é o que vem de fábrica. Por falar em vir de fábrica, a última opção é a opção, aliás, a penúltima opção é o Restore Set. E essa opção Restore Set é a função quando você se perdeu completamente no menu, você vem aqui e restaura as opções de fábrica. E a nona opção é o Voltage Set. E aqui é uma coisa bastante interessante, que ele utiliza vários cálculos para saber qual é a melhor fonte de alimentação para o uso do soldador. Eu vou entrar aqui, ó. Observe que aqui em cima a gente tem duas opções, duas linhas de informação. Na linha superior, a gente vê o número 12, que é a tensão que o carregador está injetando no soldador. E abaixo, a opção, o destaque está para o número 12, porque ele colocou automaticamente a tensão do transformador, da fonte do carregador,
em função do melhor rendimento, ou seja, ele ajustou 12 e 12. Só que tem um pequeno detalhe. Quando você utiliza um carregador mais fraco, por exemplo, ou de baixa qualidade, às vezes ele marca a tensão, né? Ele sempre vai marcar a tensão correta do carregador, mas o soldador não consegue atingir a temperatura programada nas teclinhas. E isso causa um grande problema, que você não consegue soldar. Então, essa opção aqui é para você ajustar, fazer uma compensação do seu transformador, do seu carregador, em função da potência que você vai soldar. Então, por exemplo, se você tem um transformador que está indicando 12 volts, mas a temperatura não está chegando lá, você pura e simplesmente vai andar aqui no menuzinho e colocar uma tensão mais baixa. Porque daí ele vai pensar que a tensão é de 12 volts, e não de 9 volts, e não de 12 volts nesse caso. E vai fazer com que o ferro de soldar opere, tenha uma performance melhor do que aquela que ele teria em 12 volts, mas um carregador ruim. Por isso que ele é um carregador inteligente. Além de ele detectar a melhor opção, você também consegue controlar o melhor nível, no caso de um carregador bem safadinho, como esse daqui, por exemplo, que é um carregador fraco, mas você consegue adaptar ele para poder usar o soldador na melhor performance possível. Ele é bem interessante mesmo. E você também pode utilizar, caso você não tenha um transformador de alta qualidade e quer utilizar o seu soldador numa potência maior, você pode utilizar uma conexão de uma fonte de até 20 volts, plugando atrás aqui do nosso soldador T65SP. Isso aqui é Muito bem, agora que a gente já conheceu o ferro de solda T65SP da Tool Top, nós vamos fazer algumas soldagens aqui, algumas demonstrações aqui, para ver como é interessante você ter um ferro de solda smart de temperatura controlada e portátil, né? Por isso que ele é escrito portátil, porque ele é pequenininho, muito fácil de manusear. Todo ferro de solda pode ter as suas capacidades super ampliadas simplesmente utilizando pontas de prova diferentes das originais que vem nele. Nesse caso aqui do T65SP da Tool Top, ele vem originalmente com essa ponta aqui, que é uma ponta bem parruda, que serve para uma grande quantidade de trabalhos em eletrônica. Mas dentro do site, quando você for adquirir este ferro de soldar, você tem a opção de adquirir também essas pontas aqui junto. Você tem o kit, né, que vem só o ferro de solda na caixinha, tudo bonitinho, com essa ponta de prova aqui, e também a opção 2, que é esse conjunto aqui, mais 5 pontas de prova super legais. Observe que tem esta ponta de prova aqui, muito legal, que parece um lápis. Ela serve para muita coisa, muita peça, muito componente. Você só consegue soldar se você conseguir enfiar a ponta bem entre as patinhas, os terminais do componente. Essa daqui é muito boa para isso. Essa daqui é uma ponta de prova, uma ponta de solda, perdão, é muito legal, que ela serve para você escorregar a ponta entre os terminais de um circuito integrado sem danificar ele, de modo que você possa soldar o circuito integrado de uma forma mais fácil. Obviamente que a utilização da ponta de prova é você quem determina, mas você pode observar que existem vários modelos. Existe uma outra ponta de prova, essa daqui, eu estou com ponta de prova na cabeça, ponta de solda muito fininha. Olha a espessura dessa pontinha aqui, tem terminal, ele alcança aqueles concertos em trilhas muito estreitas. Então essas pontas aqui, elas ajudam bastante a aumentar a capacidade de soldagem de qualquer ferro de solda, mas essas daqui são feitas especialmente para ele, que é esse modelo aqui, ó, TSLD T65. Os modelos SLD T65 são as pontas de prova que vende especificamente para esse ferro de solda. Então, se você quiser comprar avulsa, você também pode. Observe, ó,
tudo SLD T65, SLD T65, SLD T65. E na sequência do número, o tipo dela, B2, I, BC2, KU. KU é essa ponta, é essa mesma ponta aqui, ó, original, só que pequenininha, tá vendo? Olha que bonitinha. Muito útil. E essa daqui é aquela que parece uma patinha. Essa aqui eu sou muito fã dela. Então, se você for comprar o ferro de solda, aproveita e compra o kit completo, que o custo no final sai bem mais barato. Vamos tentar remover esse transformadorzinho aqui, ó, para ver se essa ponta aqui funciona bem. Mas para isso vou ter que aumentar a temperatura. Vamos colocar em 350 graus, 300 graus, 320 graus e vamos ver se ele já é capaz de soltar esse transformador aqui. Lembrando que no ferro de solda normal, quando você encosta a ponta no local que você vai soldar, você acaba dissipando o calor e ele perde temperatura. Num soldador de temperatura controlada, a temperatura é mantida. Então vamos ver como ele vai se sair aqui. Não tenho a menor ideia. Nossa, derreteu na hora. Eu vou botar um pouquinho de solda aqui só para a gente ver. Temperatura muito alta. Olha aqui. Isso aqui são aquelas soldas duras que é feita para utilizar em transformadores. Ó. Então eu vou ver se eu consigo soltar assim sem fazer muito esforço. Veja que o terminal é grosso, é bem duro e o ferro de solda a 322 graus aqui que eu tinha colocado, soltou com muita facilidade. Então, veja que ele deu conta do recado muito fácil, aliás, até mais fácil do que eu imaginei. São terminais grossos, ó. E ele soltou isso brincando, como se fosse um soldador de 100 watts aqui, facinho. Uma coisa importante que eu deixei de mencionar na hora que eu estava descrevendo as funções é que você pode desligar o ferro de solda sem precisar soltar o cabo. Isso é muito importante. Para isso, basta você manter pressionado a tecla 7 e a teclinha mais, que é essa daqui. Ó. Então, eu vou pressionar as duas teclas juntas e ele vai desligar o ferro de solda. Off. Daí ele manda pressionar qualquer tecla para religar o soldador. Uma das pontas de solda que eu mais gosto é essa bem fininha aqui, que é a padrão I, o shape I dessa ponta de solda aqui. Olha como ela é fininha e a ideia é você poder alcançar pontos numa placa de circuito impresso que uma ponta de prova normal, uma ponta de teste de solda normal, não conseguiria. Eu vou remover aqui essa ponta aqui, que é a ponta que nós estávamos utilizando. Vou colocar essa ponta. Vamos travar aqui e vamos fazer um teste aqui. Eu quero mostrar para vocês qual é a capacidade que essas pontinhas aqui têm de chegar num lugar inalcançável. Eu estou sem óculos, ok? Então vamos lá, eu vou fazer esse teste. Eu vou ligar aqui ó, o nosso soldador e vamos fazer um teste colocando a ponta aqui. Vou aproximar. Infelizmente eu não consigo avançar mais a câmera, que seria o ideal, porque senão depois o ferro de solda não encaixa aqui. Mas é para vocês terem uma ideia de como é insano isso. A temperatura do ferro de solda está setada para 322 graus. Lembrando que uma ponta de solda tão fininha quanto essa daqui, você precisa de uma temperatura maior para que o calor seja transferido para a ponta. Eu só vou demonstrar como chegar ali. Observe que a ponta da solda, que essa daqui, é muito mais grossa. Então eu vou colocar aqui, lembrando que eu estou sem uma lente.
Eu gostaria de lembrar que o T65SP não é um ferro de soldar antiestático. Ou seja, se você for fazer soldagens em componentes sensíveis, você precisa utilizar uma pulseira antiestática ou uma manta antiestática para evitar danos ao componente. Perfeito. Vamos tentar remover então esse circuito integrado aqui, utilizando um pouquinho de salva-chip. É isso aí, pessoal, chegamos ao final desse vídeo, onde eu tentei demonstrar para vocês o uso desse ferro de solda USB T65SP da Tooltop. No início, quando eu recebi esse modelo para review, para fazer uma avaliação, eu achei que ele fosse até um brinquedo. Eu falei, nossa, mas isso aqui é um brinquedinho. Mas não, ele me surpreendeu. Ele é um ferro de solda muito legal, é muito bom ter na bancada, principalmente nessa versão mais completa, cheio de pontas de solda. No site do fabricante tem os dois modelos como eu expliquei. Tem o modelo com uma ponta só, que é aquela ponta tradicional, e também tem a versão com a ponta tradicional e mais 5 pontas, ou seja, um total de 6 pontas de solda, que amplia muito a quantidade de opções na bancada do reparador, do robista. Eu gostei dele, esse aqui vai ficar para mim. Eu não vou vender ele não, vai ficar para mim. Se vocês quiserem comprar este ferro de solda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link diretamente para o site do fabricante, onde você pode adquirir ele com um preço realmente barato, porque um ferro de solda com temperatura controlada e com essa qualidade é difícil de encontrar. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem, é só clicar aqui embaixo, ver aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem todas as informações para você poder fazer a aquisição desse ferrinho de solda simplesmente fantástico. Eu gostei pra caramba dele e acho que vocês também vão gostar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixem um like pra gente aqui embaixo. Se inscrevam no canal, por favor, porque muita gente assiste o vídeo, mas não se inscreve. E isso faz com que o canal não cresça. Então eu peço para vocês, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem ser membros do canal e ajudar o canal a fazer vídeos de eletrônica cada vez mais interessantes, é só clicar aqui embaixo, também tem um botãozinho escrito Seja Membro. Com uma pequena micro nano quantia mensal, você ajuda o canal a fazer mais vídeos legais como esse e como tantos outros que a gente já tem aqui no canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!